Ciro Gomes. Bom, em primeiro lugar, eu acho Ciro Gomes um homem capacitado, competente, inteligente, com bastante experiência política e que possivelmente seria um bom presidente da República. Por outro lado, eu acho que Ciro nunca será presidente da República. Ciro Gomes surgiu na vida pública e surgiu no cenário político nacional, trabalhando com Tasso Gereissati, então governador do Ceará no final dos anos 80. Tasso, que foi um governador muito bem avaliado à época, por trazer para a gestão pública, uma modernidade, com parcerias com a iniciativa privada e uma série de transformações que ocorreram no Ceará naquela época, contrastando com a política coronelista que era muito presente e ainda é um pouco presente no Nordeste brasileiro, aquela política clientelista. E Tasso veio com uma visão moderna, uma gestão moderna, e Ciro Gomes herdou essa forma de governar. Eles eram do PMDB. Com a fundação do PSDB, algum tempo depois, eles acabaram migrando para o PSDB. Quando Itamar era presidente da República e já havia lançado Fernando Henrique como candidato à sua sucessão, houve um incidente, um problema ali causado pelo então ministro da Economia, Rubens Recupero, que foi dar uma entrevista na TV Globo e as antenas parabólicas na época captaram o intervalo, uma conversa que houve no intervalo do Jornal Nacional, onde Rubens Recupero estava dando uma entrevista e ele, ministro, dizia que os maus dados ou os maus índices da economia, ele não tinha escrúpulos de esconder. E os bons índices, eles eram apresentados. Na verdade, essa entrevista ela foi justamente uma entrevista carta branca, para alavancar a candidatura a Fernando Henrique, com o apoio da grande mídia, da TV Globo, enfim. Só que essa entrevista, esse vazamento da entrevista causou um certo constrangimento e acabou derrubando o ministro Recupero. E Ciro Gomes foi chamado por Itamar para assumir o Ministério da Economia, na época da Fazenda, e até a eleição de Fernando Henrique, até o final do ano. Fernando Henrique ganhou e aí começou um certo rompimento político entre Ciro e o PSDB, e também entre Fernando Henrique e Itamar. Todo mundo sabe que Itamar achou que teria um espaço maior dentro do governo Fernando Henrique, e na verdade não teve, não conseguiu indicar praticamente ninguém, e Ciro foi escanteado. E aí eu acho que gerou uma certa mágoa, porque o Ciro também tem um pouco disso, e também uma rivalidade que ele tinha com José Serra e o Grupo Paulista, que foi quem assumiu a economia no governo Fernando Henrique. E essa rivalidade com José Serra foi se acirrando cada vez mais, e Ciro rompeu com o governo, rompeu com o PSDB, se filiou ao PPS, atual Cidadania, presidido pelo Roberto Freire, ex-partidão, ex-Partido Comunista Brasileiro, que se tornou, quando também o Partido Comunista Italiano virou PDI, Partido Democrata, aqui no Brasil o partidão virou PPS, Partido Popular Socialista, que hoje é o Cidadania. Bom, Ciro foi para lá, e na complicada eleição de 98 ele terminou em terceiro lugar. Complicada porque foi uma reeleição que Fernando Henrique não tinha, quando foi eleito, não tinha esse direito, não havia reeleição no Brasil. Ele aprovou, enfim, incentivou e aprovou a emenda da sua própria reeleição, numa atitude casuística,
e onde também foi acusado de comprar votos, de comprar parlamentares. E, enfim, ele foi reeleito com grande apoio da mídia tradicional, com grande apoio dos banqueiros e da Fiesp e do grande empresariado brasileiro. Na época, foi uma vitória tranquila, Lula ficou em segundo lugar, ainda com Brizola de vice, tentaram ali fazer uma chapa de esquerda, de união da esquerda, que não deu certo, né, porque realmente não houve nem debate nessa campanha e Ciro acabou em terceiro lugar. E Ciro, na época, denunciava que o Plano Real estava em vias de fracassar, de ter uma crise, como realmente acabou acontecendo. Tanto que o segundo mandato de Fernando Henrique foi bem complicado em termos econômicos, tivemos blackout, uma série de coisas, que ocasionou na vitória de Lula em 2002. E em 2002, o Ciro voltou a ser candidato a presidente. O Tasso Gereissati, que estava no PSDB, apoiou o Ciro. O Ciro tinha... na verdade, o Tasso tentou ser candidato pelo PSDB, tá? Com o apoio, inclusive, do governador de São Paulo, Mário Covas, só que o Serra acabou tendo a preferência de Fernando Henrique e acabou sendo o candidato tucano. Na verdade, o Serra também já teve problemas ali, inclusive com o PFL, atual DEM, que era o partido do Marco Maciel, vice de Fernando Henrique, e que o DEM não participou dessa chapa, né? Porque assim, o DEM tentou lançar, o DEM não, PFL, na época tentou lançar Rosiana Sarney. Aí ela começou a despontar nas pesquisas em primeiro lugar, aí houve a Polícia Federal que pegou um dinheiro lá com o marido dela, e isso acabou atingindo em cheio a candidatura dela, que acabou desistindo e criou um racha dentro do governo, porque o Serra foi acusado de ter tramado isso dentro da Polícia Federal. Foi uma coisa bastante complicada. Isso levou o Sarney para os braços de Lula, né? Sarney, que era do PMDB, acabou ficando muito magoado com isso, muito, né, desgastado com isso, e ele e a filha acabaram apoiando o Lula, né? O Antônio Carlos Magalhães, por exemplo, apoiou o Ciro, né? Então houve realmente um racha ali no PFL. O Ciro despontou até como um candidato competitivo no início, e aí ele tentou polarizar com o Serra, e aí veio a máquina administrativa, veio toda a força do governo em prol de José Serra, e o que aconteceu é que Ciro acabou atrás do Antony Garotinho, que foi o terceiro colocado pelo PSB, e Ciro ficou em quarto. Lula eleito, com o apoio de Ciro e Garotinho no segundo turno, chamou ambos para fazerem parte do ministério, Garotinho não aceitou, e Ciro acabou ministro da Integração Regional, acabou tendo uma certa influência no governo na época do Mensalão, né? E Lula foi reeleito, Ciro o apoiou. E aí, quando terminou o mandato de Lula e a Dilma seria a candidata, Ciro achava que ele deveria ser o candidato a presidente da República. E tentou ser candidato à presidência da República, não teve apoio. Ciro já estava nessa época no PSB. O Eduardo Campos não apostou nisso, que era o presidente do PSB. E aí o Ciro acabou indo conversar com o Aécio Neves, se Aécio seria pré-candidato. Aécio disse que não, porque na época o candidato foi o Serra, né? E o Aécio até ali estava meio que apoiando o PT por debaixo dos panos, né? Teve o Dilmazia lá em Minas. Aliás, o sonho de Lula era o Aécio indo para o PMDB na época e ser vice de Dilma. Que coisa é a política, né? E acabou o Ciro apoiando Dilma, né? E com no segundo como o primeiro mandato da Dilma já foi um mandato bem complicado, o Eduardo Campos, presidente do PSB, em meados desse mandato, rompeu com o governo, para ele, Eduardo Campos, ser candidato à presidência da República. E Ciro não gostou disso, se sentiu
preterido, né, saiu do PSB, dizendo inclusive que Eduardo Campos não tinha qualificação para ser candidato a presidente, né, aquelas coisas de Ciro, e hoje Ciro busca o apoio do PSB, você vê, junto com João Campos, filho de Eduardo, mas houve esse rompimento. Ciro foi provisoriamente para o PROS, né, apoiou a candidatura de reeleição da Dilma. Dilma colocou Cid Gomes, irmão do Ciro, no Ministério da Educação. E aí houve aquele problema com o Eduardo Campos, Cid Gomes foi lá no Congresso, falou um monte de besteira, saiu do governo. Aquela coisa explosiva e típica dos Ferreira Gomes, né? Então, esses erros, e Ciro, na verdade, já ofendeu e já brigou com muita gente. Tem lá, dentro do Ceará, um inimigo capital, que é o Eunício Oliveira, genro de Paz de Andrade, ex-presidente do PMDB, com quem eles andam as turras há muito tempo. E as brigas, e Ciro parece meio irreconciliável, né? Ele briga com um, briga com o outro, fala bem de um, fala mal de outro. Então, toda essa trajetória de Ciro hoje dificulta para que ele seja o nome da terceira via, porque boa parte dos políticos e dos agentes políticos, das lideranças políticas, não confiam em Ciro e não têm uma boa relação com ele. Algumas exceções, até como Rodrigo Maia, o ACM Neto, né? O Ciro já se dava bem com o avô dele, mas de um modo geral o Ciro tem esses problemas e agora arrumou uma briga feia com o PT, uma briga que já veio de antes, né? Embora no Ceará eles sejam aliados, na verdade, Ciro tem batido muito no PT. E aí é que eu acho que ele também perdeu um bonde da história, porque ele deveria ter batido no PT lá atrás, quando fazia parte do governo Dilma e o PSB saiu. Então ele largou o PSB para ficar com o PT. E agora fala mal. Então, assim, se ali, naquele momento, o Ciro Gomes tivesse continuado no PSB, olha como é o destino. O acidente fatal que privou a vida de Eduardo Campos talvez lançasse Ciro candidato a presidente no lugar da Marina, porque a Marina era vice. Porque dentro do PSB não tinha outra liderança nacional para assumir aquele posto com a morte de Eduardo. Se Ciro estivesse lá, com certeza ele seria convocado para ser o candidato a presidente da República. E diferente de Marina Silva, que cometeu alguns deslizes, Ciro, com a sua capacidade, inteligência e experiência, possivelmente teria sido eleito. Né? Poderia ter sido eleito contra Dilma e contra o Aécio. Né? Ele teria sido um ator diferente naquela sucessão complicada de Dilma, que quase perdeu no segundo turno para Aécio Neves. Então já foram erros, né, por vaidades, por temperamento irracível muitas vezes, aí ele toma atitude que talvez depois ele se arrependa, e aí ele não consegue voltar atrás, aí ele volta quando ele disse que Moro que ele seria recebido a bala, e depois disse que não era bem isso, mas agora, depois dessas anulações todas, ele até poderia dizer, não, ó, tá vendo, eu estava com a razão, porque tinha ilegalidades ali, vou sequestrar o Lula para não ser preso, e agora a Vacária, né, briga com Lula, quer dizer... Então, assim, são incoerências, erros que ali aconteceram. Porque se Ciro ali rompesse com o governo, rompesse com a Dilma e passasse por oposição, e inclusive apoiasse o impeachment contra a Dilma, talvez Ciro hoje fosse um outro tipo de liderança, né? Logicamente um pouco deslocado da esquerda, como ele tenta fazer hoje, mas tenta fazer de forma tardia, poderia ter sido ali que ele teria que ter feito isso. E talvez se tivesse feito, teria impedido que a direita dominasse esse campo, porque foi o que aconteceu, né? Faltou uma liderança de esquerda contra a Dilma, né? Ali, timidamente Marina, timidamente o próprio Roberto Freire, que já não era nem visto como uma liderança de esquerda, enfim, alguns que apareceram ali, mas faltou realmente um cara articulado, porque isso Ciro realmente é uma liderança firme, no campo mais progressista, que apoiasse o impeachment de Dilma e falasse aqui não tem golpe nenhum, né? Vamos em frente.
E não, ele justamente se colocou ao lado dela e agora estão brigados. Quer dizer, então, assim, a trajetória de Ciro é muito incoerente em muitas coisas e muito movido muitas vezes à emoção. Ele que é um cara que tenta se mostrar racional, mas que já agiu muito com o fígado e de um temperamento difícil e de muita, assim, uma carreira de muitos altos e baixos. Como eu falei, eu votei até em Ciro Gomes na última eleição, até porque achava que ele seria o único que teria a chance de tirar o Haddad ali do segundo turno e fazer um segundo turno com o Bolsonaro com mais equilíbrio. Mas isso não quer dizer que hoje votaria, né? Porque eu acho que o Ciro ele vai cada vez se perdendo mais. Ele tenta corrigir erros do passado sem terá também que ele cobra a humildade do PT, mas ele também não tem humildade de admitir seus erros. Ciro tem soluções para tudo, tem, né, saídas para tudo, porque eu sei, porque eu posso, né? Mas ele está hoje, na minha opinião, isolado, porque ele não tem espaço. O Ciro até teria espaço dentro da esquerda se o Haddad fosse candidato do PT, porque o Haddad é um candidato fraco. Com o Lula de candidato, Ciro perdeu aquele espaço. E, obviamente, ele está caminhando para o centro. Mas as portas do centro ele fechou lá atrás. Portas mais ao centro ele fechou. E agora, não sabe, é difícil reabrir. Até porque essa articulação é grande. Você imagina hoje Ciro Gomes ao lado de Sérgio Moro, por exemplo, o homem que ele falou que iria receber a bala. Né? Você imagina, por exemplo, o Eduardo Leite ao lado de Sérgio Moro, mas você não imagina Ciro, né? Então, assim, fica uma coisa forçada, falsa, e eu acho que a candidatura de Ciro já fez água. Eu acho que Ciro não consegue nem 2 dígitos nessa próxima eleição.